Olá, irmãos! Estamos de volta para a honra, glória e louvor do Altíssimo, Deus Criador e Yahweh. Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, e que todos vocês estejam na paz do nosso Senhor Yahushua, na palavra de salvação, de vida eterna. Assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a pegarem a Bíblia de vocês, a nossa espada. Abram no livro do apóstolo Lucas, no capítulo 10. Como vocês viram, no estudo 46, fizemos um estudo um pouco mais longo para então completarmos o capítulo 9. Então hoje estaremos dando início no capítulo 10, a primeira parte do capítulo 10 do livro de Lucas. Pegaram a Bíblia de vocês? Como eu sempre recomendo, peguem lápis, caneta, papel, para anotar aquilo que vocês acharem relevante, importante. Enfim, fazer as anotações de vocês. Para quando vocês estiverem fazendo o devocional de vocês, poder juntar as peças, né? Espero poder fortalecer a sua fé, edificar a sua fé, a nossa fé, para que a gente possa continuar firmados na rocha, na palavra da verdade, na palavra divina do nosso Criador. É isso. Então, bora começar? Versículo 1, capítulo 10, livro de Lucas. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72. Nomeou, designou, chamou outros 72. O que esse número 72 representa? Representa a totalidade do povo de Deus. A totalidade do povo de Deus. A universalidade dos que anunciam o bem. Universalidade é de caráter universal, geral, né? Ou seja, esses 72 representa todos que anunciam o bem. E os enviou de dois em dois. Olha que interessante, né? E os enviou de dois em dois, ou seja, aqui mostra que a missão é comunitária, né? Ou seja, é nossa. De todos que anunciam o bem. Que formam o corpo da palavra do nosso Deus. Né? E dois em dois também representando a ajuda mútua. Para um dar um suporte ao outro, né? Se um cair, o outro levanta. E vamos lá, vamos em frente. Enfim, então ele os enviou de dois em dois adiante dele. Então o Senhor envia, né, a todos nós em sua frente, a todas as cidades, ou seja, povoados e lugares que ele estava prestes a visitar. Aqui a gente está lendo, como a gente sempre fala, né, que a palavra trata-se da história. Então estamos lendo aqui o relato, né, narrado por Lucas, do que aconteceu na época do nosso Senhor. Então ele enviou esses 72 adiante dele. A lugares que ele estava prestes a visitar. Então se a gente traz isso para o entendimento espiritual, significa que os mensageiros chegam primeiro, né? O Senhor envia primeiro os seus mensageiros, antes dele visitar aquele lugar. Ok? Versículo 2. E lhes recomendou aos 72, ou seja, a totalidade do povo de Deus. A seara é grande,
A seara, campo de cereais, né? Mas representando, no caso, a terra, essa parábola, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, assim, toda a humanidade, né? A seara representa toda a humanidade que precisa ser salva, tirada do engano deste mundo. Né? Então, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, os que se comprometem com o reino, com a palavra. Enfim. Continuando o versículo 2. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros. O Senhor da plantação, ao Criador, rogai ao Criador dos céus e da terra, que mande obreiros. Veja que obreiros é uma extensão da palavra obra, então, ou seja, atividade. Né? Então, que mande mais obreiros. Pessoas que coloquem a mão no arado, que façam a diferença, né? Para fazerem a colheita. Para fazerem a colheita, ou seja, para resgatarem as ovelhas perdidas do Senhor. Ou seja, as pessoas que estão perdidas neste mundo, né? Que estão sendo enganadas, iludidas neste mundo, neste sistema mundial de trevas. Então, rogai ao Senhor da plantação que mande mais obreiros, que mande obreiros, pessoas que façam o trabalho para fazerem a colheita, resgatar as ovelhas perdidas, né? As pessoas perdidas desta grande seara que é a terra, né? A humanidade como um todo. Versículo 3. Portanto, ide. Eis que eu vos envio como cordeiros. Então aqui é a palavra do nosso Deus, nosso Criador, nosso Rei, o Rei dos Reis, falando, né? Continuando aqui falando. Eu vos envio. Então, ele nos envia como cordeiros. Cordeiro representa uma pessoa mansa, dócil, inocente, para o meio dos lobos. Neste contexto, o lobo representa uma pessoa que aparenta ser de boa índole, mas é má, perversa, desonesta, entendeu? Então, o Senhor está falando, eis que eu vos envio como cordeiros. Afinal, os 72 são discípulos. É aquele que ouve a instrução do Senhor. Deus é amor. Né? Os frutos do Espírito Santo é amor, paz, alegria, mansidão. Né? Então, assim, eis que eu vos envio como cordeiros. Então, a gente tem essa característica. Pessoas mansas, humildes, inocentes, para o meio dos lobos. Inocente no sentido de a pessoa verdadeira, ela age com inocência, no sentido de acredita nas pessoas, nas coisas, né? Nas pessoas, no caso, quando há alguma atividade, alguma relação, na verdade, na relação, né? Então, acreditamos, né? É nesse sentido, essa palavra inocente. Para o meio dos lobos, por isso que faz esse comparativo, né? Com os lobos, neste sentido aqui, neste contexto. Que no caso vai ser pessoas que aparentam ter boa índole, mas que são mais perversas e desonestas. É neste meio que nós estamos inseridos, que o Senhor nos enviou. Que no caso é o mundo, né? É o mundo. Versículo 4.
não leveis bolsas, não leveis bolsa, nem mochila, vai ter tradução que vai falar sacola de viagem, nem sandálias. Então, note que aqui representa produtos, né, materiais, ou seja, vamos continuar aqui que eu explico esse versículo 4. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Lembrando que eu estou aqui com a tradução King James atualizada, mas independente da sua tradução, a mensagem é a mesma, né? Só pedimos em oração de discernimento espiritual que o Senhor, que o Espírito Santo, a divina consciência, nos revela o entendimento fidedigno. Voltando, então assim, não leveis bolsa, nem mochila, nem sandálias, representando aqui bens materiais, né? E aí vai dizer, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Então, esse versículo 4 representa o quê? Nossa total dependência de Deus, nossa total dependência do poder de Deus, da graça do Senhor sobre nossas vidas, para a gente não perder tempo com essas coisas supérfluas, entendeu? Com bolsa, sacolas de viagem, sandálias. E aí vai dizer aqui também, né? E a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Ou seja, para não perder o foco, para nós não perdermos o foco, não nos distrairmos durante o nosso percurso. E isso tudo aqui, trazendo entendimento espiritual, representa a nossa caminhada. Aqui é um trecho do momento lá, o Senhor nomeou 72, mas a representação do número 72 é a totalidade do povo de Deus. Então, isso que ele estava recomendando aos 72, que representa o povo de Deus, ou seja, todos nós, todos aqueles que anunciam o bem, é uma referência para nós neste mundo. A nossa caminhada aqui, entendeu? Então, ele vai dizer, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. A maioria das traduções vai dizer, e não saudeis ninguém no caminho. Né? Então, representa o quê? Quando você para e sauda, é como se a gente fosse perder nosso tempo. Entende? Afinal, uma saudação, nesse sentido, nesse contexto aqui, para a gente trazer o entendimento, não é um relacionamento, não é algo que você vai estar cumprindo com o propósito, entendeu? É apenas um intervalo ali. Então, para que a gente não perca tempo, foco, né? Então, o versículo 4 representa esse entendimento, né? O que me veio assim muito forte. Versículo 5. E assim que entrardes numa casa, e assim que entrardes numa casa, nesse contexto, trazendo para o contexto espiritual, como a gente já trouxe em alguns estudos, trata-se do coração, né? De uma pessoa que lhe dá atenção, que para lhe ouvir. Então, assim que entrardes numa casa, então quer dizer que a pessoa parou para lhe ouvir. Dizei em primeiro lugar, primeira coisa, ao entrar nesta casa, que a paz seja com esta casa, para esta casa. Se morar ali, versículo 6, se morar ali um filho da paz, filho, como a gente já trouxe algumas ramificações dessa palavra, trata-se de conexão, grau de intimidade. Então, filho, grau de intimidade, conexão, da paz, estado de bem-estar interior, tranquilidade. Então, se morar ali o filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ou seja, se a pessoa, como a gente sabe hoje o significado da palavra paz, né? Se a pessoa, né, se essa casa há pessoas inquietas, né, que não estão tranquilas, não estão bem, né? Aqui vai dizer no versículo 6, caso não haja
ela voltará para vós, ou seja, a bênção de paz voltará para vós. Entende? Porque a pessoa, ela não está bem, ela está inquieta, né? Ela está perturbada. Então a paz não repousa. A pessoa não se permite. Entendeu? Ela meio que bloqueia a bênção de paz. Versículo 7. Permanecei naquele domicílio. Então o Senhor fala, permanecei naquele domicílio. Porque versículo 6 vai dizer, assim que entrardes na casa. Então nós estamos dentro. A pessoa está nos ouvindo. Entendeu? Primeira coisa que ele fala, né? Dizei, em primeiro lugar, a paz esteja contigo. Paz esteja nesta casa. Então, independente, né? Se for o filho da paz, essa bênção vai repousar. Porque se a pessoa estiver, né, tranquila, oi, olá, tudo bem, seja bem-vindo, que bom que vocês vieram, que vocês estão aqui e tal. Essa paz vai repousar sobre essa pessoa. Né? Se essa pessoa está inquieta, olá, pode entrar. Diga, pois não. Tal, entende? Inquieta, nervosa, a paz não vai repousar. Mas aí o que é que o Senhor vai falar no versículo 7? Permanecei naquele domicílio. Comei e bebei do que vos for oferecido. Tá vendo? Comei e bebei do que vos for oferecido. Pois digno é o trabalhador do seu salário. Aí o Senhor aqui explica, né? Porque querendo dizer o seguinte, vocês estão levando a mensagem, né? Estão levando as bênçãos, a palavra do Senhor, do Deus eterno. Então, assim, comer e beber... Agora, olha isso aqui, né? Comer e beber do que vos for oferecido, ou seja, isso é graça. Né? Graça é o quê? Sentimento de gratidão, neste contexto aqui do que a gente está estudando agora. Sentimento de gratidão, né? A pessoa se sente feliz por ser lembrada, né? Por ter alguém ali falando da mensagem de Deus, da palavra de Deus, uma palavra de amor, de cura, de libertação, de salvação, de boa conduta, entende? Então o Senhor vai dizer, comei e bebei do que vos for oferecido. Então, é o que a gente fala aqui, a gente já falou inúmeras vezes, né? Totalmente contrário ao que esse sistema religioso mostra, apresenta, né? Então, assim, os mensageiros do Senhor, né? Comemos e bebemos do que nos oferecem. Isso é graça, a pessoa, por gratidão, por estar ouvindo a palavra, os ensinamentos do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, tal. Ou seja, se edificando, se fortalecendo, se sente grata, né, por aquilo e retribui com, veja só, comer e beber, o que é isso? Mantimento, sustento, porque todo ser humano não precisa comer e beber, né? Então, para sobreviver, então trata-se de mantimento. Então, do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário, como eu expliquei. Aí o Senhor avisa, recomenda também a eles, não andeis a mudar de casa em casa, não andeis a mudar de casa em casa. Teve um dia que eu, em um dos nossos estudos aqui, em que eu expliquei, né, que se o verdadeiro evangelho fosse pregado, né, ao longo desse tempo, as boas novas fosse pregada, a história verdadeira, e toda pessoa temente ao Senhor, temente ao Criador dos céus e da terra, soubesse qual o propósito que ele tem para todos nós, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, que não haveria, né? Obviamente, não haveria miséria, desgraças,
segregações, o que a gente vive hoje. Porque o que a gente vive é reflexo da rebeldia da humanidade, do afastamento da humanidade para com o seu Criador e a sua palavra, suas ordens, seus ensinamentos. É por isso que o homem, o ser humano, caiu, né? Então, qual o paralelo que eu quero fazer com essa passagem aqui, do versículo 7 de Lucas 10, desse trecho final aqui desse versículo? Não andeis a mudar de casa em casa. É tipo assim, se cada um fizer a sua parte, se cada um de nós cuidássemos de nossa parte, resolveríamos o problema do todo. Entendeu? Porque tem um ditado até que fala assim, né? Quem diz ter tudo não tem nada. Quem quer fazer tudo não faz nada. Né? Tipo isso. Então, assim, não andeis de casa em casa. Porque, tipo assim, você entrou nesta casa. Então, a gente, como diz na outra passagem que a gente já estudou aqui, que vai falar assim, ficai nesta casa até o dia de ir embora. Então, tipo assim, você entrou nesta casa. Só saímos dali, né, quando nos certificarmos que está tudo bem. Afinal, somos, como eu disse, né, 72 representa a totalidade do povo de Deus, ou seja, a universalidade daqueles que anunciam o bem. Então, se a gente entrou em uma casa, a pessoa parou para nos ouvir, né, nos deu atenção, quer ouvir a palavra de Deus, a mensagem de salvação. Então, o Senhor está falando, não andeis a mudar de casa em casa. Então, isso é uma referência a gente ter compromisso com aqueles que o Senhor nos confiou. Entendeu? Então, se todos tiverem um compromisso, né, em cuidar da sua parte, sabe? No olhar macro, a gente vai estar resolvendo o todo. Entende? Mas o problema é que o sistema religioso, que é o tentáculo deste sistema mundial em trevas, ensina errado. Do que eu estou falando? Coloca e a gente sabe o motivo, né, para isso, mas o que eu quero dizer é, coloca a responsabilidade de uma multidão em cima, concentrada em um pequeno número de pessoas, como eu acabei de dizer, porque tem um motivo por trás disso, né? Que é a arrecadação. Eu digo dos que são das pessoas corrompidas, né? Porque a gente sabe que no meio de todo esse sistema, desta seara, tem ovelhas perdidas, ou seja, pessoas que estão com bom coração, que querem agradar ao Senhor de verdade, sem nenhum interesse, entende? Então, não vamos generalizar, por mais que essas pessoas estejam presas nestes apriscos, eu me refiro a essas seitas religiosas, mas muitos estão ali por acharem que ali é o caminho certo. Né? Isso tudo por causa da própria catequização, porque todos nós fomos enganados, né? Forçados a acreditar em uma história falsa, que os nossos algozes, escravagistas, genocidas, fizeram acreditarmos. Enfim. Então, no Evangelho verdadeiro, na palavra de Deus genuína, é isso que significa. Não andeis a mudar de casa em casa. Significa cada um fazendo a sua parte, assumindo compromisso com aquilo que lhe foi concedido.
as pessoas que o Senhor lhe confiou. Então, não ande mudando de casa. Se certifique que ali está tudo bem. Entende que essas pessoas que lhe foi confiada estão maduras, estão fortes, estão curadas. Aleluia. Versículo 8. Quando entrardes em um povoado, cidade, e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos, novamente, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Do que for, aqui vai dizer, quando entrardes em uma cidade, povoado, aglomeração de pessoas, e ali fordes bem recebidos, ou seja, as pessoas gostarem da sua companhia, presença, né? Ele vai dizer, o Senhor vai dizer, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Né? Graça, novamente, sentimento de gratidão, de receptividade, né? Que era uma característica, inclusive, de Abraão, do pai da fé, do nosso pai da fé, nosso ancestral. A receptividade, as pessoas contentes com nossa visita, né? Com a graça de Deus ali, visitando aquele povoado e tal. Então, as pessoas, o Senhor fala o quê? Alimentáveis do que for colocado. Novamente, é graça. Né? Os mensageiros de Deus, de é o próprio Senhor que nos sustenta, né? Porque Yahweh é o Criador, o autor da vida, a fonte de toda a existência. E o Espírito Santo é a divina consciência, sua divina consciência. O que isso significa? Significa que quando essas pessoas se mostram solícitas, que abrem o coração para receber a palavra de Deus, né? Tanto é que Messias, tem passagem que o Messias vai falar, aquele que me recebe os meus discípulos, né, me recebem. Recebe as minhas criancinhas, me recebe. Quem me recebe, recebe meu Pai. Então, essa divina consciência, né, movendo a todos ali, né? E aí, ciente da necessidade daquele mensageira, enfim, de se alimentar, de seus suprimentos, né, necessários. Então, alimentai-vos do que for colocado à mesa. Né? Interessante isso, porque aqui não vai falar o tipo de cidade, aqui vai falar quando entrares em uma cidade. Outra observação que eu gostaria de fazer. O sistema religioso, que é um tentáculo deste sistema mundial de trevas, qual é a especialidade do sistema mundial em trevas? Pegando como exemplo a grande mídia, é implantar o medo. Né? Isso não é diferente destas seitas religiosas. Né? Essa coisa de, cuidado, não coma não sei o que, tal, sempre julgando pela aparência e não pelo caráter, pela conduta, pela essência das pessoas. Né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que eu quero dizer. Eu, como eu já falei para vocês, eu fui criado ouvindo, né, indo visitar, né, esses templos evangélicos, meio gospel, né, e eu via muito disso. Né, cuidado com essa comida e não sei o que e tal. É tipo assim, é como se você fizesse, é como não, essa é a intenção. Que a gente focasse mais nessas coisas do que no propósito, que é fazer o bem, que é amar, quer se relacionar, quer ter uma boa comunhão com a pessoa, entendeu? Independente de suas filosofias ou crenças. Uma coisa é você saber, a pessoa falar, eu preparei isso aqui em oferecimento a tal, tal, tal. Aí não, aí você está ciente, aí é outra história. Agora você chega em um povoado, entendeu? Você está se relacionando ali, as pessoas lhe receberam super bem. Está lhe conhecendo, você está começando
se relacionar. Ou seja, você chegou em uma cidade, um povoado. Ali tem uma cultura, tem uma história. Entende? Então, assim, as pessoas vão lhe recepcionar de acordo com a cultura, a história delas. É você que está levando a mensagem. Até eles absorverem a mensagem, entenderem, né, e buscarem ao Senhor e receber a visita do Senhor, né, que o Senhor fala o quê? Que prestes a visitar. Então, se essa comunidade recebeu, é porque vai receber o Senhor. Ou seja, que é o Espírito vivificante. O Messias não é o Espírito vivificante, com a consciência estimulada. Então, essas pessoas vão amadurecer, vão crescer espiritualmente com o conhecimento da palavra. Isso leva um tempo. Mas o principal já foi cumprido, né? Que é receber a palavra, né? Pois bem, então, esse povoado vai lhe receber de acordo com a cultura, a história deles. Então, o Senhor está dizendo o quê? Comer, se alimentar-vos do que vos for colocado diante de vós. Entendeu? Não julgai, não julguem. Como? Afinal, quem nos enviou? O Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, não há o que temer. Entendeu? Ainda mais com a característica que o próprio verso dá. Se ali fordes bem recebidos. Então, se as pessoas lhe recebem bem, e você sente quando é algo verdadeiro, obviamente que não querem o seu mal, né? Não querem lhe prejudicar. Né? Amém? Pois bem, então dando sequência. Versículo 9. Curai os doentes que houver na cidade, no povoado. Curai os doentes. Como a gente já fez alguns estudos, né? A palavra é a verdade é a raiz de todas as coisas. Né? Está na raiz de todas as coisas. Então, e a verdade cura, liberta e salva. A verdade liberta. Então, ao você que tem comunhão com o Senhor, quando você prega a verdade, que é a palavra de Deus é a história verdadeira, é a verdade plena, né? É o poder de Deus, né? Você cura doentes. Né? Então ele diz, curai os doentes que houver no povoado e proclamai-lhes o reino de Deus do Criador, ou seja, o propósito original, né, do Senhor, está à vossa disposição. Isso aqui na minha tradução, está à vossa disposição. E tem outras traduções que vai dizer, próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. Está próximo. Próximo é perto. Né? E aqui nessa tradução King James atualizada vai dizer, está à vossa disposição. Não tem aquela outra palavra que vai dizer, o reino de Deus está dentro de vocês? Então, isso aqui significa o seguinte, as pessoas que receberam os mensageiros, a palavra ali, aí o Senhor falou o quê? Curai os doentes e proclamai-lhes. O reino de Deus está à vossa disposição, está, cadê? À vossa disposição. Ou seja, é tipo assim, os mensageiros estão lá, todos estão felizes, né? Receberam eles super bem, aí fizeram um banquete para eles, né? Como o Senhor falou, comer, se alimentar do que eles colocar, né? Adiante de vós, então, tal. Aí o Senhor vai falar, curar os doentes, aí eles, cheios da graça, né? Do Espírito Santo do Senhor, os cura com a palavra da verdade, né? E proclama, tipo assim, o reino de Deus está à vossa disposição. O reino de Deus está à vossa disposição. Tipo assim, está próximo de você, então receba, né? Receba, busque, estude, ore, né? Que você vai, o reino de Deus vai estar dentro de você. Que é isso, é a gente viver a vida original, o propósito original do Senhor para todos nós, para a humanidade, que é a vida eterna. Aleluia. Aí ele vai dizer no versículo 10, no entanto, quando entrardes numa cidade povoada, aglomerada de pessoas, e não fordes bem recebidos, ó, então quando entrardes em uma cidade,
aglomerado, né? O povoado. Você está ali caminhando, aí você passa por aquele. Você entra naquele povoado ali para levar mensagem e as pessoas não lhe recebem. Não, aqui não. Não queremos saber não, tal. Não queremos ouvir não a palavra não. Não, tal. Então o que é que acontece? E não fodes bem recebidos, sair por suas ruas e exclamai a todos, até a poeira da vossa cidade, até a poeira do vosso povoado, daquela comunidade, que se nos pegou aos pés, né? Sacudimos sobre vós. Tipo, tipo assim, não queremos levar nada, nem a poeira da vossa comunidade, da cidade, do povoado de vocês, nem a poeira. Afinal, trata-se de um lugar prepotente, soberbo, incrédulo, cético, orgulhoso, negativo, né? Ignorante, porque está ignorando, né? A mensagem, a sabedoria. Então, nós, mensageiros, o que é que o Senhor diz aqui? Que é o Senhor que fala para exclamar, né? Diante de todos eles lá. Até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou, ou seja, aos pés, que estava caminhando ali, então, sacudimos, então, ó, aqui ó, limpando, sacudimos sobre vós. Fica com vocês essa energia, essa incredulidade, essa negatividade. Aí ele vai dizer, apesar de, aí ele continua aqui, para dizer, exclamar, né? Apesar disto, a gente vai falar isso, né, no caso, sacudimos até a poeira que nos pegou nos pés, sacudimos sobre vós. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Aqui entra a misericórdia, né, do nosso Deus, como a palavra diz que Yahweh é longânimo, é paciente, né? Então, mesmo a gente não sendo recebido, e de fato, né, irmãos, é lindo demais, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, a tua palavra é maravilhosa. A gente vive literalmente a palavra, meus irmãos. Porque quantas vezes isso não acontece conosco, né? Praticamente o tempo todo. Né? A gente não é recebido, as pessoas não querem ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de salvação. Não querem adquirir sabedoria. Porque a sabedoria é algo que vem da criação, né? Da natureza do nosso Deus, né? Tanto que a palavra diz, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Pois bem, então a pessoa que ignora, ela não teme ao Senhor. Ela não teme. Né? Então, está recusando, né? Está ignorando a sabedoria. E, enfim, como eu ia dizendo, então, praticamente o tempo todo isso acontece conosco. E aqui vai dizer, apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. A mesma mensagem que deixou com aqueles que recebeu bem, né? Tipo assim, o reino de... como é que tá aqui na outra passagem? O reino de Deus está à vossa disposição, lembra? Para aqueles que nos receberam bem. Aí os que não nos recebem, apesar disto, o reino de Deus está próximo. Tipo, se vocês se atentarem, se vocês reconhecerem esse mal no coração de vocês, essa ignorância, né, esse orgulho e se arrependerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Está próximo, está ao vosso alcance. Basta se arrepender, se converter dos nossos caminhos, né, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Né? Então, é muito bonito. Então, como eu disse, que a gente vive isso, né?
Quantas vezes a gente não é, mas a gente sempre deixa uma mensagem, ou deixa a porta aberta, sempre deixamos a porta aberta, né? Para aqueles que não querem, né? Que não nos recebem. Né? Então, tipo, estamos aqui. Se você mudar realmente, saber, apesar disso, o reino de Deus está próximo. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Enquanto houver fôlego de vida, nada está perdido. Nada está perdido, entendeu? Ok. Versículo 12, finalizando aqui essa primeira parte do capítulo 10 do livro de Lucas, vai dizer: eu vos asseguro que naquele dia com D maiúsculo, né? Se referindo ao juízo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância. Haverá mais tolerância para Sodoma, ou seja, Sodoma representa a perversão, a decadência moral e o castigo de um povo que não se arrependeu dos seus pecados, né? Então o Senhor vai dizer: eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma. Tá vendo? Que representa isso que eu acabei de falar: decadência moral, perversão, né? Do que para aquela cidade. Ou seja, do que para aquela cidade. Qual cidade, qual povoado? Que não recebeu os mensageiros do Senhor, que não recebeu a palavra de Deus. A história, a palavra da verdade, né? História verdadeira. O ensino genuíno do Senhor. Então, né? É muito sério. O evangelho, as boas novas, é muito sério. E é espiritual, né? Os espirituais discernem todas as coisas. É isso. Tá bom, meus amados irmãos? Então, me despeço aqui, mais um estudo. Temos início então ao capítulo 10 e no próximo vídeo estaremos dando sequência no capítulo 10 e na nossa série de vídeos Preparando o Caminho. Tá bom? Espero ter contribuído mais uma vez ao entendimento de vocês da palavra do nosso Deus, Yahweh, fortalecido e edificado a vossa fé. Em nome do nosso Senhor Yahushua, em nome da identidade, né, do nosso Senhor, da palavra de salvação, da verdade divina. Assim é, assim está feito. Se a água permitir e quiser, estaremos de volta em breve, já já. Tá bom? Tchau, tchau. Shalom.